ações nada mais são do que parte de empresas. Se eu quero saber quais são as empresas as ações que são mais conservadoras, eu quero saber as empresas que são mais conservadoras. Por quê? Porque se eu estou olhando para conservadorismo, eu estou olhando para menor volatilidade. Tanto que não existe um padrão de uma ação que é menos volátil rende menos. Não existe esse padrão. Existe um padrão sobre maior volatilidade, existe um risco maior. Mas não necessariamente vai me dar um retorno maior. Depende muito do setor. Quando eu falo eu quero investir em ações mais conservadoras, eu estou falando que eu quero investir em ações de empresas mais previsíveis. Então, quais são os setores que existem que têm maior previsibilidade? Como que eu analiso a previsibilidade de um setor? Isso que eu vou te responder aqui agora. Eu preciso simplesmente dar um passo para trás e pensar com simplicidade. Simplicidade é a chave, é a maior das sofisticações, já dizia o Da Vinci. O que acontece? Pensa no seguinte, quando você for pensar em setor e quer investir em ações conservadoras, ou seja, previsíveis, ou seja, com menor oscilação de preço. No momento de crise, no momento que as pessoas estão sem dinheiro, no momento que as pessoas perdem o emprego, por exemplo, em que o desemprego aumenta muito, o que as pessoas cortam e o que as pessoas não cortam? Essa é a chave. O que as pessoas cortam e o que as pessoas não cortam em momentos de crise? Vamos pensar, varejo. Vamos pensar, venda de roupas. As pessoas param de comprar tanta roupa? Param. Principalmente roupas de luxo. Roupas não de luxo, porque luxo pega um outro mercado. Mas roupas mais caras. E as pessoas preferem comprar roupas mais baratas. E aí existe o segmento, né, de vestuário. E aí existem aquelas pessoas que têm um público-alvo que tem um preço mais alto no vestuário. Tem um público-alvo que tem um preço mais baixo do vestuário. Tá? Quando eu penso, por exemplo, numa empresa do setor de energia, alguém deixa de pagar sua conta de luz? Não, Vinícius, mas as pessoas elas economizam mais luz. Sim, mas elas economizam um pouco, não tem como economizar tanto. As pessoas não deixam de economizar tanta luz. Elas cortam em outras áreas, mas não cortam muito na economia de luz. Então, uma empresa, por exemplo, de energia elétrica, uma necessidade básica, uma utilidade pública, que é o termo até que a Bolsa usa, basicamente, energia elétrica é um desses setores. Outro setor, alguém deixa de beber água, alguém deixa de lavar roupa, alguém deixa de lavar panela no momento de crise? Não. Então, empresas do setor de água e saneamento também têm alta previsibilidade. Vai anotando aí, pega o papel e caneta e vai anotando aí. São setores muito previsíveis. Outro setor bastante previsível, setor bancário. Seguinte, quando a taxa de juros, a nossa taxa Selic está baixa, basicamente, muita gente pega empréstimo no banco, muita gente financia. A taxa de juros está baixa, então os bancos lucram com a escala. Muita gente pegando empréstimo com uma taxa de juros baixa. Eles ganham na escala e muita gente pegando aquilo mesmo que eles têm uma margem menor. No momento que a taxa de juros está alta, o que acontece? Muito menos gente pega empréstimo. Muito menos gente faz financiamento. Agora, fazem uma taxa muito superior. A uma taxa muito mais elevada. Com isso, o banco lucra menos, sim, mas ele continua lucrando pra caramba. Então, outro setor bastante previsível e que não se compara, obviamente, com energia e com água e saneamento é o setor bancário, tá? O setor financeiro em geral. Dentro do financeiro tem o bancário e tem seguradoras. Seguradoras também é um setor bastante previsível. Outro setor bastante previsível no Brasil é telecomunicações, embora eu não goste das empresas desse setor, mas é um outro setor bastante previsível, né? Porque basicamente telecomunicações não é uma coisa que você corta, né? Você pode trocar de um plano mais caro para um plano mais barato, mas você vai consumir igual. E tem um outro que no Brasil é bastante conservador, certo? É bastante previsível, embora pareça meio contraintuitivo. Porque eu falo muito dos setores de commodities, né? O setor de commodity, o que é uma commodity? É um bem não diferenciável. Então, petróleo é uma commodity. Não existe o meu petróleo diferente do teu petróleo. Petróleo é petróleo. E não tem como eu colocar um valor 10 vezes maior no meu petróleo do que em relação ao seu. Não tem como. Num celular tem como fazer isso. Numa roupa tem como fazer isso. No petróleo não tem como. Então, outra commodity, minério de ferro, algodão, não sei o material, metal, aqui tem alumínio aqui no microfone, enfim, plástico, silício, toda a matéria-prima. Toda commodity, ela é muito complexo investir em empresas desses setores. Por quê? Os produtos eles são cotados em dólar
E além dos produtos serem cotados em dólar, a própria commodity, o preço dela é cotado em dólar. Então o petróleo é cotado em dólar. Imagina a Petrobras. A Petrobras ela não controla nem o preço do petróleo, nem a cotação do dólar. E ela tem lucro ou prejuízo a depender justamente desses fatores que ela não controla. Então o risco ao investir nesse setor é extremamente alto. Agora, as commodities agrícolas é diferente. O que é commodity agrícola? Arroz, feijão, boi gordo, soja, milho, tudo, café. O que acontece com as empresas desse setor agro aqui no Brasil? O setor agro ele é muito incentivado no Brasil. O agro ele é um setor especial, justamente porque ele é necessário para o desenvolvimento do país. Além disso, pensa comigo, quando tem um momento de crise, o que acontece? A cotação do dólar sobe. Então, os grãos vendidos, eles são vendidos por um preço maior. Porque, imagina, soja, milho, arroz, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe no momento de crise, em tese é ruim, as empresas podem vender menos, mas elas vendem por uma cotação maior, por um preço maior. No momento de crescimento da economia, que não é um momento de crise, o que acontece? As empresas vendem mais. O dólar vai cair, vai estar um pouco mais desvalorizado, mas ela vende em mais escala, em mais quantidade, porque as pessoas estão com mais dinheiro no bolso. Então, é um setor altamente previsível. Se você for olhar, tem uma ação que eu gosto muito desse setor, que eu tenho dinheiro investido nessa ação, não uma recomendação de investimento para você, mas se você for olhar, a SLC Agrícola era uma empresa que nunca deu prejuízo. Nunca deu prejuízo. E ela é justamente desse setor. Ela, durante a maior parte da sua história, ela comprava terras e plantava algodão, milho e soja. Milho não tenho certeza, mas algodão e soja com certeza e não recordo exatamente, mas acredito que milho também. Agora ela está dando uma diversificada maior, mas é sempre com foco no plantio. E ela dá lucro como um reloginho. Passa por um momento de crise, não tem problema. Muito porque o governo incentiva bastante esse setor. Então o agronegócio é um outro setor bastante previsível.